Você ou alguém que você conhece passou pelo processo exaustivo de decidir operar a coluna, depositou toda a sua esperança de uma vida sem dor naquela mesa cirúrgica, fez meses de repouso absoluto, fisioterapia exaustiva, mas hoje a sua dor nas costas ou a dor que irradia para suas pernas continua exatamente igual ou em alguns momentos parece até pior do que antes de operar. Bem, se você está vivendo esse pesadelo, tire agora esse peso das suas costas e preste muita atenção no que eu vou falar. Muitos pacientes se sentem culpados, acham que fizeram um movimento errado no pós-operatório ou que o corpo deles rejeitou eventualmente as próteses, os parafusos. Como especialista em coluna, eu vou te dizer de uma forma muito clara, você não está imaginando essa dor e você não tem culpa do que ocorreu. O que você está sentindo é uma condição médica real, amplamente documentada na neurocirurgia moderna, chamada de Síndrome da Cirurgia Falhada de Coluna. Do termo em inglês seria Failed Back Surgery Syndrome, ou FBSS. Hoje nós vamos discutir de forma honesta, transparente e com base científica por que isso acontece e quais são os tratamentos menos invasivos disponíveis para reverter este quadro de vez. Existem 3 motivos principais pelos quais uma dor ela persiste ou ela reaparece após uma cirurgia de coluna. O primeiro deles, e o mais comum, é o desenvolvimento de uma fibrose epidural aberrante. Quando operamos, o corpo ele precisa cicatrizar. No entanto, em algumas pessoas, essa cicatrização ocorre de forma exagerada, gerando então um tecido cicatricial espesso, duro, ali naquele local que parece uma cola biológica rígida, que pode envolver ou estrangular a parte das raízes nervosas e atrapalhando a circulação do sangue nas raízes ou eventualmente na medula, que estaria então descomprimida após a cirurgia. Isso pode gerar uma dor de caráter elétrico, uma queimação contínua e uma sensação de peso nas pernas. O segundo fator é a instabilidade segmentar mecânica. Se uma cirurgia anterior, por exemplo, removeu muito osso ou ligamento para poder liberar o nervo, o segmento da coluna pode ter perdido a estabilidade natural. Isso gera uma sobrecarga mecânica forte nas articulações vizinhas, gerando um estresse contínuo também sobre as raízes nervosas que podem sofrer compressões. O cérebro ele continua recebendo então muitos impulsos de dor. Isso gera uma memória, causando então uma persistência da dor crônica. A solução para essa cirurgia falhada raramente é uma nova cirurgia aberta ainda maior ou colocar mais parafusos, como muitos às vezes pensam em fazer. Às vezes isso só piora a fibrose epidural cicatricial. Em 2026, falo porque a gente sempre tem a medicina atualizando, as alternativas que estão focadas na cirurgia minimamente invasiva, elas podem trazer benefícios para você, se você sofre com isso. Uma dessas opções é a desiólise, que pode ser feita de forma por catéter ou por vídeo, ou microcirúrgica também, em que a gente consegue fazer a liberação daquele tecido cicatricial da raiz nervosa, gerando então um alívio no movimento do nervo. Muitas vezes esse nervo está preso, que vai estar sempre perpetuando essa dor neuropática. Mas em alguns casos em que isso já foi feito, a gente ainda tem a opção da neuromodulação. Quando a gente fala em modular o impulso elétrico, estamos falando de colocar um aparelho que vai gerar estímulos elétricos pequenos, causando então uma inibição daquela percepção, daquele gatilho de dor que está sempre subindo da medula para o cérebro para poder gerar esse sofrimento que vai se continuando e cada vez mais vai permanecendo junto com o paciente. Se você então operou a coluna e se sente frustrado, desacreditado, e foi dito que você precisa simplesmente aprender a conviver com essa dor, entenda que o seu caso precisa de uma revisão diagnóstica extremamente rigorosa e bem realizada. Nós precisamos então reavaliar, estudar a mecânica da sua coluna e a parte elétrica dos seus nervos, com exames de ressonância, eventualmente eletroneuromiografia, testes funcionais. E se você deseja que eu te avalie, mande para mim uma mensagem que a minha equipe vai agendar uma consulta. E sempre tem uma possibilidade de viver com mais qualidade de vida, viver sem dor e o que eu possa te ajudar. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui e compartilhe com quem está sofrendo com um problema como esse. Um abraço e até o próximo vídeo.